Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Leishcast. Hoje a gente traz aqui uma super veterinária especializada em felinos, né? Proprietária do primeiro hospital veterinário especializado em medicina felina de Porto Alegre. Recentemente escreveu um livro sobre o luto na medicina veterinária e que está engrandecendo bastante aqui o nosso episódio do Leishcast, né? A doutora Roxana Fetti, que também é proprietária do Laboratório DNA Felino, né, que faz análises clínicas especializadas em medicina felina. Hoje ela veio para cá nos agraciar com a sua presença para falar um pouco sobre o luto na medicina veterinária. Boa noite, doutora Roxana, seja muito bem-vinda ao Leishcast. Boa noite, Thiago, é uma honra estar aqui, fico muito feliz, né, um colega e amigo de longa data, e trazer, assim, né, um assunto que às vezes as pessoas fogem, que é o luto, né? Pra gente falar, eu fico muito feliz. Legal, olha, é um tema bastante delicado, né, de falar. É a primeira vez que a gente está falando sobre isso aqui no nosso canal. A gente sempre traz assuntos muito técnicos, né? E hoje a gente traz uma especialista em felino, não para falar de felinos, né, mas para falar do luto, que é algo bastante importante, porque o luto não é só na perda, né? O luto ele tem que ser trabalhado e tem que ser trabalhado muito antes do animal morrer. A gente tem uma conexão, a gente tem que fazer essa conexão com o tutor, né? Gerar essa empatia para poder entrar dentro do sofrimento do tutor e trabalhar, né? Até o próprio tratamento. Nós estávamos falando agora um pouco antes de gravar. Mas vamos lá, as perguntas, doutora Roxana. A respeito do teu livro, tá? O que mais te motivou a escrever sobre o luto na medicina veterinária? E se existe algum ponto de virada ou de vivência pessoal marcante que te levou a mergulhar nesse tema? Bom, o início da minha trajetória, ele já foi muito marcado por ter medo do luto. Na verdade, como tu falaste, né, é mais comum a gente vir falar de doença, de cura, de tratamento, de coisas que são da nossa vivência, da nossa tecnicidade, né? Mas que nós somos treinados para isso. E o luto, se a gente for pensar, a eutanásia tem estudos que mostram que é o segundo procedimento mais realizado dentro de uma clínica veterinária. Infelizmente. E não somos treinados para isso e esquecemos. E eu fico muito feliz de estar nesse espaço, com tanta amplitude, falando de luto, para que a gente comece a olhar para ele diferente, né? Não tanto, isso deixa pro lado, né? Isso deixa para a esquina. Então, o que me incomodava quando eu me formei era não saber lidar com as pessoas, lidar principalmente com a questão da notícia do luto. Eu brinco que eu me escondi embaixo da cama para não dar notícia, que eu trocava com Deus, eu rezava assim, Deus, leva 2 anos da minha vida para que eu não tenha que dar uma notícia de luto, então que esse bichinho fica aí mais 1 semana, 1 mês, morre na casinha dele, com o tutor dele, e que eu não tenha que estar envolvido. E, Thiago, eu fiz isso tantas vezes que eu não estaria hoje fazendo esse podcast, se Deus tivesse trocado comigo. Porque isso era tanto sofrimento para mim. É o momento que a gente tem que colocar o nosso máximo ali da nossa técnica, né? Mas a técnica é o momento que a técnica não basta. É o momento que a gente precisa primeiro convencer o tutor de um tratamento que às vezes é complicado, que é caro, que é custoso e que em muitos casos não tem tanto sucesso assim, mas a gente precisa dar o nosso máximo e ao mesmo tempo convencer, né, dele começar com aquela de ter a vontade de lutar, né? Lutar literalmente pelo animal, né? Antes mesmo né? Porque muita gente acaba desistindo antes do tempo, né? E vamos lá, puxando para o nosso lado, né? Tirando um pouquinho o foco dos gatos, né? Que eu sei que é a tua experiência maior, mas trazendo um pouco para o nosso lado da questão da leishmaniose. Doenças como a leishmaniose, elas exigem tratamento prolongado, né? E mexe muito com a emoção dos tutores. Porque, né, mexe com o bolso, mexe com um ente querido da família, mexe com uma doença que tradicionalmente já não tem, já tem um histórico, né, de ser relacionada à eutanásia, né? Que tipo de luto que você observa ainda durante o processo de luta pela vida, né? Como é que é esse luto antes da morte?
Então, a leishmania, eu acho que ela é muito estigmatizada também, né? É uma doença estigmatizada. E assim, todas as doenças crônicas, vamos pegar nos gatos, né? A esporotricose também, as pessoas, elas já têm, no momento do diagnóstico, um luto, né? Porque elas já vêm para a memória delas. Nossa, todos os casos que elas já vivenciaram, vem no mapa delas aquelas situações, nossa, mas a maioria vai para a eutanásia, eu vou tratar aqui, eu vou investir, porque o investimento não é só, claro que é muito financeiro, mas o investimento é muito emocional, é muito de doação. Às vezes a gente tem tutores que não têm condições físicas de tratar um animal. Às vezes a gente tem animais que não têm condições de tomar uma medicação, seja porque ele é um pouco reativo, seja porque ele não tolera a manipulação, e a pessoa se sente frustrada, ela sente um luto de incapacidade, né? E ela começa esse sofrimento no momento do diagnóstico. Verdade. Né? E aí cabe a gente, como médico veterinário, respeitar e entender. O que eu vejo muitas vezes é que nós pensamos muito mecanicamente, né? Nós pensamos assim, existe uma doença, precisamos tratar. Nós, como médicos veterinários, às vezes pensamos isso muito, eu acho até que cartesianamente, né? A gente pensa, tem uma doença, tem que tratar, vamos fazer tudo, e não, às vezes, não ouvimos o outro lado, que é o tutor, né? Que é quem, de fato, vai tratar ou não, né? E colocamos todos os animais no mesmo, na mesma seara, né? A gente precisa entender, tem pacientes que não vão conseguir ter tratamento. E isso, às vezes, para a gente pode ser muito frustrante, mas pode ser que aquele animal seja aquele que a gente não consiga tratar. E é um envolvimento bastante grande, né? Porque aí entra a parte do nosso estudo, da nossa técnica, de a gente olhar e ver condições de tratamento, ver um animal muitas vezes saudável, praticamente saudável, literalmente sem condições de tratamento. No caso dos felinos, a esporotricose é um exemplo disso, né? Animais que têm acesso à rua, que não param dentro de casa, que o tutor não consegue manipular, muitas vezes animal, né, bravo, que não deixa tomar comprimido. Como é que tu vai fazer um tratamento de 6 meses, 4 meses? Né? No caso da leixa é muito parecido, né? Tu pega, às vezes, um tutor sem condição financeira. Existe uma coisa que eu vejo muito com a leishmaniose, e aí envolve o luto antecipado também, é estigmatizar. O tratamento é caro. Quando a pessoa bota um ponto final, assim, o tratamento é caro, e eu vejo isso muito nos comentários de algumas postagens minhas. Fala sobre o tratamento é caro. Ponto final, ou seja, parou aqui, né? Deu positivo, mata, porque não tem, o tratamento é caro. Por que eu vou começar um tratamento que é caro? Então, isso limita muito. E, por outro lado, a gente vê que tem pessoas, muitas vezes, sem muita condição, que acaba optando por tratamento e que dá jeito, né? Como que o fulano dá jeito, sem condição, um projeto, às vezes, né, sem muita grana, sem muito recurso, faz as suas voltas lá e dá jeito no tratamento, e muitas vezes as pessoas com condição não querem se envolver com aquilo ali e preferem, né, optar pela eutanásia sem antes nem tentar, né? E eu acho que muitas vezes aí entra o papel do veterinário, né? De entender isso aí, do poder de convencimento, de daqui a pouco explicar, né, as vantagens do tratamento, né, e tentar puxar aquele sentimento realmente da importância do animal dentro da residência da pessoa, né? Mais ou menos por aí. Eu vejo que não é a carteira da pessoa que decide, né? Não. Mas o quanto ela dá de importância. Porque se aquele animal for realmente um afeto dela, que ela se importa, se eles têm uma conexão verdadeira, eles vão dar jeito, né? A vaquinha, o vender suas coisas, o fazer hora extra. Agora, se o animal ele tem uma função na vida da pessoa, única e exclusivamente animal acessório, não se vai adiante. É triste, a gente vê isso bastante. Eu esses dias atendi um animal em Boa Vista. Boa Vista é Roraima, se não me engano. E a pessoa disse exatamente isso, né? Aqui é o seguinte, os veterinários, não os tutores, os veterinários, eles tratam animais de raça. Leishmaniose em animais de raça. Mas como assim? Porque vira-lata é assim, tu bota fora, mata e arruma outro, né? Então, assim, animal de raça não, tu tem que comprar, tu tem que pagar. Então, esse valor
né? Não é o valor financeiro, mas o valor que a gente dá, ou que a família dá para o animal, é que vai nortear a questão do tratamento, né? Se vai fazer o tratamento ou não vai, ou se vai sofrer por antecipação e simplesmente descartar o animal, optar por uma eutanásia, né? Tu acredita que o luto antecipado afeta as decisões terapêuticas dos tutores? Com certeza. O luto antecipado, ele faz com que algumas vezes os tutores se limitem a... Eles têm tanto medo de perder que muitas vezes eles deixam de fazer certos procedimentos ou até tratamentos que, porventura, eles pensem, não, ele vai sofrer com esse tratamento, e aí a gente pode pensar em quimioterapia, às vezes, porque ele traz memórias, às vezes, de outros animais ou de pessoas, e ele transfere ali para aquele animal. Então, ele já fica pensando, eu nem quero tentar, né, porque isso vai me fazer, vai fazer ele sofrer, ou vai me fazer sofrer. Que é a mesma coisa que eu falo, às vezes, quando a gente medica um gato, que a gente põe né, eu brinco, a gente precisa e prescreve lá, sei lá, 4 medicações. Para um gato, isso às vezes é o fim da vida dele, né? E ele já começa a olhar para o tutor, ele se esconde do tutor. O tutor para o tratamento. Não precisa a gente ser inocente, né? Depois de um tempo a gente entende. Ele vai diminuir, pelo menos ele vai escolher ali o que ele vai dar, porque ele diz assim, eu só passo o dia inteiro medicando meu animal. Eu não tenho mais um vínculo, meu animal se esconde de mim. Tem um luto em vida. Antecipado. E como que tu acha que a gente tem que lidar com isso? Como veterinários, onde é que a gente entra nessa mudança aí? Hoje em dia que a informação, os tutores já chegam, né? Provavelmente já chegam para ti, às vezes, sabendo o que trata, como trata leite, com que trata leite, quanto tempo trata, porque ele já... Quanto custa, tudo eles já têm ali. E, na verdade, o nosso papel, ele mudou muito, né? Nós não somos mais os detentores, né, do saber. O saber tá para todo mundo, né? E, então, nossa grande... trabalho é organizar esses saberes, explicar para esse tutor e a gente entender e junto com ele decidir o que vai ser melhor para aquele paciente, desmistificar essas coisas para ele, que o tratamento é caro, que a gente não vai mentir, o tratamento tem um custo, claro, mas o custo para ele, de todo o amor que esse animal investiu nele, porque os animais investem amor na gente, né? Ele... se a gente fosse comparar, né, valeria ele fazer, e isso é uma coisa que eu acredito que é o nosso papel hoje, é direcionar esses saberes que a pessoa já tem. Claro, algumas vezes a gente tem algumas crendices, algumas coisas que a gente vai tirar, né, com todo respeito a esse tutor, porque, né, a gente também não é dono da verdade, mas para que ele saiba o que fazer melhor, né, e incluir ele na nossa... Não é mais a gente prescrever uma medicação, o senhor vai fazer, porque isso a gente sabe que não funciona, né? Cada vez mais a gente sabe que a gente até pode, né? Eu finjo que prescrevo, tu finge que dá e ele finge que melhora. Não, esse envolvimento é necessário, né? A gente precisa não só prescrever, mas acolher. Eu vejo que a medicina felina tem esse paralelo, talvez, com o que eu tenho feito hoje na leishmaniose, que é esse acolhimento. O diferencial do tratamento da leishmaniose hoje é acolhimento. Eu costumo dizer que o meu WhatsApp ele é liberado para todos os meus pacientes e eu não sei trabalhar de outra forma. É ruim, por um lado, a gente fica meio que preso, as pessoas já mandam mensagem pedindo desculpa, né? Mas eu já respondo já automaticamente que, né, infelizmente, que não tem essa história de desculpa, a gente está aqui para isso, que a gente está aí para o que deve é. E eu acho que é aí que a gente ganha, né? Não é só na técnica, não é só no prescrever, no saber prescrever, no saber promover a cura clínica ali, ou a cura, né, dos sintomas, mas sim de, daqui a pouco, dar essa esperança, né? Ou estender o braço para dizer assim, ó, se for para perder, vamos perder junto, né? Vamos perder lutando, né? Isso que eu acho interessante, o veterinário participar, né? Não só como profissional da medicina veterinária, mas quase que como um psicólogo, um amigo, né? Naquele momento ali. Muito bom isso, Thiago. E me senti aqui contigo, porque eu também dou meu WhatsApp para os tutores, e daí muitos colegas perguntam assim, tá, mas como é que tu vive? E coisa assim. Mas, gente, eu tenho uma regra com eles. Se é emergência, não dá para escrever. Vai na clínica, né? Vai na minha, na do colega, vai no lugar, entra no primeiro lugar, porque se é emergência não dá para escrever. Se dá para escrever, dá para esperar eu responder. Então a gente tem essa cumplicidade e é isso que faz a diferença. E como é bom, né, quando a gente se encontra
E eu acho que culturalmente se criou isso do médico inacessível, né? E o veterinário, por sua vez... Querendo copiar isso, né? Né? A parte ruim da medicina. E aí, quando a gente encontra alguém que faz a conexão... Porque, assim, não existe tu deixar desamparado um paciente que tu operou. A pessoa vai ter dúvida. Não existe tu deixar desamparado um paciente que está em cuidado paliativo. Não existe tu deixar um paciente que na leishmania, para mim, é tudo isso junto, né? Um crônico com paliativo, com um importante... A gente é o terapeuta, a gente é o nutricionista, a gente é o... Enfim, o cachorro no meio do tratamento ele vomita, ele não come, ele tem uma lesão de pele, ele convulsiona, ele tem vários sintomas e a gente tem que estar ali porque se cada vez que ele tiver uma crise e a gente tiver que encaminhar para uma emergência, né? Quando não for emergência, se a gente puder resolver, eu penso assim, né? A gente precisa resolver, né? E principalmente, assim, usar de uma boa comunicação com ele, né? Essa eu digo, parceria, né? Eu costumo fazer a relação assim, depois que eu atendo a primeira vez o paciente com leishmaniose, é como eu digo assim, é um caso de amor entre o tutor e o veterinário, e precisa ser assim, né? No meu caso, precisa ser assim. Vamos lá, vamos de mão dada até o fim da vida, porque essa doença não vai sair do teu cachorro nunca mais, infelizmente. Mas eu vou estar aqui de mão dada contigo para te levar até o momento que ele tiver que vir a óbito, porque essa é a única certeza que a gente tem, né? Que ele vira a óbito de velho, de qualquer outra coisa, mas não dessa patologia. Essa é a maior luta que eu vivo hoje, né? E isso é muito bonito e bom de saber que temos colegas assim, né? Porque realmente, e na verdade, a gente esquece um pouco, né? Que todos vão morrer, né? Exatamente. E de coisas diferentes, às vezes até nem difícil da doença. De falar isso aí pro tutor, às vezes, né? Ele aceitar isso. É muito difícil. A gente tem que ter a comunicação assertiva, né? Falar isso de uma maneira que ele entenda e eu brinco que a gente não vai chegar para ele e dizer assim, todo mundo morre, né? O que é isso? Não. Mas a gente vai dizer para ele, olha, até hoje, nessa vida, ninguém ficou aqui para contar a história, né? A gente vai ter que falar de uma forma... Se a gente tem um tutor mais brincalhão, a gente vai mais para aquele lado. Por isso que é bom a nossa conversa. E eu brinco que a anamnese não é só a anamnese do paciente, é a anamnese do tutor. É verdade. Quem adoece, às vezes, é mais o tutor do que o próprio cachorro. Às vezes, o problema do tutor é maior do que do próprio animal, né? Eles já sofrem por antecipação como se aquele animal já estivesse morrendo. E quem, na verdade, está adoecendo são eles, né? Então, é preciso a gente ter essa comunicação assertiva. Falar a palavra luto, falar a palavra morte, muitas vezes assusta, mas a gente tem que saber lidar com isso aí para que isso aconteça de uma maneira suave, como a gente estava falando, né? Isso é a única certeza que a gente tem, é que nasce e que um dia vai morrer. Então, como a gente vai abordar isso aí, né? Como que a gente vai lidar com isso aí, é importante. E outra coisa, o que eu vejo, assim, as pessoas me perguntam, quanto tempo o meu animal vai durar? Né? Vai durar mais um ano, mais um mês? Eu vejo, assim, eu comparo a vida de um animal com a vida de uma pessoa. Eu perdi meus pais, né? Pai e mãe no mesmo ano. Eu digo assim, se eu tivesse um mês, um dia, 5 minutos mais ao lado do meu pai e da minha mãe, eu daria o que eu tenho, né? Então, assim, se esse animal vai durar um mês, se esse animal vai durar um ano, se ele vai durar 3 anos, a gente não sabe. Vamos curtir o hoje, né? Vamos curtir o hoje sem pensar na morte do amanhã, porque essa é a única certeza que a gente tem. Mas vamos curtir o hoje, porque não adianta a gente querer antecipar isso aí, né? Porque é a única coisa que realmente é natural e que a gente já espera, né? Essa é a minha visão dentro da Leish, que deve ser mais ou menos o que tu... o que eu vejo é que, assim, os tutores, eles têm apegos pelos animais, às vezes, maiores do que por pessoas, né? Muitos tutores me falam assim, eu chorei mais quando perdi meu gato do que quando perdi minha mãe. Ou, às vezes, falam assim, se morresse um parente distante, eu não ia sentir nada. E isso é esperado, porque se cria um vínculo com um animal muito forte, de uma convivência que, às vezes, supera a convivência dos seres humanos, né? E, muitas vezes, esses tutores sentem esse apego com esse vínculo ameaçado com a doença. Então, eles relutam, né, e até em acreditar muitas vezes nos diagnósticos, e eu brinco que às vezes a gente está fazendo a consulta e a gente vê direitinho que o tutor já está em outro planeta, ele nem está escutando mais a gente. Ele já está em outro lugar pensando assim, cara, será que essa mulher está certa? Será que eu vou levar em outro
porque não pode ser tudo isso. Principalmente no gato, que esconde muito, né? Esconde muita doença, então a pessoa fica, não. E aí tu vê direitinho, se tu observa bem aquele ser humano, porque a gente fala muito mais com as expressões do que com a voz, certeza. que ele já está ali planejando a próxima consulta ou ali chocado com o que tu está falando, com aquelas possibilidades, e já está sofrendo. Já está pintando ali todo um quadro de sofrimento, e que é isso do natural do ser humano. O que acontece, Tiago, que eu vejo é que nós não fomos treinados para olhar para o ser humano e para olhar só para o nosso paciente, seja canino, seja felino, seja um réptil, e a gente esquece um pouco aquele que nos traz. Só que só vem o paciente se tem um cliente, se tem um tutor. Senão, eles não vêm, né? Por mais que nós sejamos excelentes tecnicamente, se a gente não for humano, se a gente não for empático, a gente não vai ter sucesso na nossa profissão. Acredito eu que em nenhuma profissão, se a gente deixar de ser empático. Mas na medicina veterinária, mais ainda. Por quê? Porque os nossos pacientes não têm SUS. Então, a gente vai ter que capturar, abre aspas, clientes particulares. Né? Seja no nosso contexto social, que atendo classe A, B, C, D, porque não tem classe social para quem ama, né? A pessoa vai ir e vai procurar. Talvez a tua consulta como especializado em leite seja superior à do colega clínico, mas ele já sabe que tu faz uma coisa diferente. Então, ele vai procurar porque ele quer, se ele dá essa importância, independente de que aquilo vai ser para ele, às vezes, mais do que ele recebe, mais do que um ordenado, mas ele vai investir. Eu já tive muitos casos assim, das pessoas que tu olhava assim, você não vai, e vai, né? Vai na fé, e esses são os que eu mais gosto de tratar, esses são os que essa semana eu fiz isso ainda, saí daqui, peguei o carro, levei uma medicação, a pessoa não tinha carro, morava lá perto de Alvorada, eu saí daqui para levar uma medicação lá, porque eu fazia muita questão que essa bichinha vivesse. E hoje ainda falei com ela e aos trancos e barrancos ela está resistindo e vomita e a gente medica e até a gente chegar, se Deus quiser, num futuro com uma cadelinha bem, se Deus quiser, né? Mas vamos lá. Eu queria conversar contigo agora a respeito da questão da culpa, né? O pós-venda é uma palavra meio pesada para trabalhar, né? Mas eu digo pós-venda na questão assim, depois que o animal vem a óbito, né? Eu acho que a gente ainda tem um trabalho a realizar, né? Que é consolar, que é reforçar esse vínculo, não porque essa pessoa venha ter outro animal e venha gastar uma consulta contigo, não. É porque eu acho que é um pouco mais do teu comprometimento como profissional. Como que tu acha que a gente deve agir na questão da culpa? Porque muitas pessoas dizem assim, esse animalzinho aqui morreu porque eu tive culpa, eu deixei passear na rua e aí pegou esporo, eu deixei passear na rua, pegou felve, ou no caso da leixe, né? Eu resgatei e não levei no veterinário a tempo, ou o veterinário que eu consultei não se deu conta, não fez o teste, eu não botei uma coleira, e aí por isso que morreu, e aí as pessoas perdem os animais e seguem sofrendo por muito tempo por conta da questão da culpa. Como que seria o papel do médico veterinário nessa hora? Né? Eu perdi o animal, não, a consulta não acabou ainda. A gente ainda tem um trabalho a realizar nesse âmbito aí. Como é que tu encara isso? Excelente questionamento. Então, eu falo que é paciente da gente mesmo quando ele não tem mais corpo físico. Né, que vai ser sempre o paciente e que a gente deve respeito àquele elo que tinha entre aquele tutor. A maneira que eu acredito, que eu gosto de fazer um link e que eu acredito que seja respeitosa, é muitas vezes me colocando à disposição da pessoa para uma consulta pós-falecimento, né, uma conversa, na verdade, porque não vamos ter consulta, porque não vamos ter o paciente. Nós mandamos flor lá no hospital com um cartãozinho, né, e a gente espera uns dias. Muitas vezes a gente manda uma mensagem para a pessoa de texto falando, olha, a gente imagina que as coisas não estejam fáceis, se você quiser, nós estamos aqui, né, para te ouvir, para te abraçar, para te escutar. E muitos deles voltam depois, às vezes, para conversar, para falar de um ciclo, alguns muito com culpa, e às vezes a culpa é até... ela é um sinal, né, do luto, então a culpa é um sentimento que vem com o luto, e muitas vezes, mesmo sabendo que eles fizeram melhor, no caso da eutanásia, principalmente, eu vejo muita culpa, vem uma carga emocional muito grande eu matei meu animal, eu desisti dele, porque assim, intimamente só a pessoa sabe de fórum
próprio dela, o que levou-a a tomar tal decisão. O que fez. Então, quando tem a culpa, é porque a gente tem um sentimento que não foi resolvido. E muitas vezes, a gente na conversa, a gente consegue orientar essa pessoa. E principalmente no caso da FeLV, né, que é uma coisa que acontece muito, resgatei, quis salvar. Agora, nas enchentes, a gente teve muitos casos de gatinhos que fizeram um teste rápido para a gente poder selecionar eles. Sim. E aí as pessoas com pena fizeram junções prematuras antes do reteste. E tiveram FeLV, e aí a FeLV veio para casa, e aí virou aquele caos, e perdi o gato, e eu que fiz isso. Então, o que a gente fala? Foi a melhor decisão naquele momento. É verdade. Porque se a gente pudesse antever o futuro, quantas decisões a gente faria diferente? A vida é assim, né? Escolhas. Escolhas e as consequências dela. E muitas vezes a gente não teria esses aprendizados. Então, eu creio que sempre a gente desculpar, né? Ajudar a pessoa a se desculpar através do reconhecimento desses sentimentos é muito bom. E eu acredito que, bem como tu falaste, não é porque ele vai vir a ter outros animais, mas é por terminar o nosso trabalho de uma forma tranquila, humana. E uma forma assim que a gente precisa ir ali conversar com ele, porque a gente vê, tem pessoas que não têm esse sentimento. E às vezes eu percebo que quando é uma doença crônica especificamente, não que não aconteça, porque às vezes a pessoa acha que foi além do que deveria ter ido. Mas quando foi uma doença crônica, que teve um tratamento, teve uma evolução e teve um acompanhamento bom do veterinário, a culpa é menor. Ela até pode existir, mas quando a gente faz bem o nosso papel com ele, de ir conversando, às vezes essa culpa vai se dirimindo, vai se eximindo, enquanto a gente tem aquele período de cronicidade, seja ele rápido ou não. E eu vejo que assim, a culpa ela não tem tempo para acabar, né? Tem pessoas que têm isso e vivem ali uma semana e passa, e tem outras pessoas que levam para o resto da vida. Acaba que não adotam mais ou que não tem outros animais pela culpa de não se achar daqui a pouco suficiente para ter outro animal, para amar outro animal, né? Isso é bem complicado. E assim, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta do outro lado, né? O lado veterinário, né? Como que o veterinário lida, no caso, como que tu recomenda que o veterinário lide com a questão da culpa, né? Porque muitas vezes o tutor coloca essa responsabilidade, né? Tem muitas pessoas que terceirizam a culpa, né? Culpa é um negócio complicado para qualquer lado, né? Mas quando o veterinário é acusado de, sei lá, não tomar a decisão correta, de não fazer o procedimento correto, de não usar o exame correto e daqui a pouco deixar passar alguma coisa importante, no nosso caso a leixa, no teu caso lá as doenças de felinos, enfim, né? Como que a gente deve lidar? Porque a gente sabe que o veterinário a veterinária é uma das profissões que mais se suicida, né? Que mais tem problema com suicídio, com problemas psiquiátricos, né? Por conta de toda essa função da culpa. Não saber lidar com a culpa na medicina veterinária é um grande problema. Como lidar com isso? Como é que tu lida? Tu é já uma veterinária experiente, assim como eu, já passou alguns anos lidando com isso e vendo pessoas, né? Por melhor que seja o teu trabalho, que eu tenho certeza que eu conheço, confio, ouço falar muito bem de ti, mas obviamente tu já teve casos de pessoas que, sei lá, te acusaram de coisas que, enfim, de decisões que tu tomou, que tinham que ser tomadas, né? Como que tu lida com isso e como que tu aconselha os colegas que estão assistindo a trabalhar com isso? Culpar o outro é uma coisa... É da natureza humana, né? E é mais fácil até para o ser humano lidar com o erro do outro, né? Que ele julga erro, do que o seu próprio. É claro que é muito dolorido e infelizmente, né? Eu falo que eu sou cristã, então eu uso sempre esse exemplo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo sendo um exemplo de amor. Imagina a gente que tem dias horríveis, que é falho, que pode errar, né? Mas eu acredito que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe o que a gente fez, mais seguro nós estaremos para entender que aquela culpa que ele está trazendo para a gente é um reflexo daquilo que ele não está conseguindo vivenciar. E que se eu sei, principalmente se eu fizer um exame de consciência e realmente honesto, vou lá desde o primeiro dia que eu atendi, todos os sinais, tudo que eu permiti ou não, né, que acontecesse, se eu tiver certeza, essa culpa não vai me atingir. Com certeza.
né? Tua autoconfiança, teu autoconhecimento. Mas com às certeza. vezes a gente não dá com essa autoconfiança tanto lá em cima. Então a gente tem que olhar, e eu sempre falo, né? Que o aplauso não me chegue à cabeça e que a crítica não me tire a paz. É verdade. Então, O Dr. Tiago não salva, o Dr. Tiago não mata. Ele simplesmente tem que tomar decisões. A doutora Roxana é a mesma coisa. Tomar decisões, e essas decisões têm consequências. Infelizmente. E é isso que, assim, só o tempo mesmo, né, Tiago? Como tu falou, só o tempo me trouxe isso de falar pro tutor, olha, a gente pode não fazer nada. A gente não precisa fazer. Muitas vezes vem para mim, eu tendo muito gato com tumor, então, para fazer biópsia ou não, né? E a pessoa ficar com medo, e o outro colega aconselhou, o outro desaconselhou, a vizinha aconselhou, né? Que tem todos os paradoxos. Todo mundo entende um pouquinho. Né? E aí eu falo assim, não, a gente não precisa fazer nada, a gente não é obrigada a fazer nada, mas a gente vai saber. Se a gente fizer, pode acontecer isso. Se a gente não fizer, pode acontecer isso. O que te parece melhor? E às vezes não se decide na primeira conversa. A gente vai e traz para uma outra conversa. E a mesma coisa em relação à culpa da pessoa. A gente deixa ela falar, a gente escuta tudo aquilo e a gente vai entender o que de fato fez sentido. Porque eu vejo, né, que na medicina humana aumentou 400% os processos, né? E isso vem para nós também, porque os animais também são membros da família. Que muitas vezes a gente incorre ninguém sai de manhã para fazer um erro, ninguém sai para amputar a perna direita e vai amputar a perna esquerda. Ninguém vai fazer uma cesariana e vai deixar um feto ali dentro da barriga. Eu acredito que o que aconteça é que nós, às vezes, pecamos na falta de comunicação e na falta de ouvir o tutor. A gente vai mecanicamente, às vezes, decidindo por ele. E a gente tem que cada vez mais ouvi-lo. O que o senhor está entendendo disso? O que o senhor deseja disso? O que o senhor entende disso? Mesmo assim, a gente vai ter, Tiago, aqueles que não vão, por N motivos internos, mas aí nós, como profissionais, temos que nos conhecer. Eu acho que mais do que a gente conhecer todas as técnicas, a gente tem que conhecer a nós mesmos, né? E conhecer os nossos tutores da forma que eles vão mostrar. Porque eles mostram uma faceta muito pequenininha pra gente. Né? Verdade. Para terminar, mais uma para terminar. A eutanásia, tá? A gente lida muito com a questão da eutanásia. Leishmaniose é uma doença que há muitos anos é sinônimo de matança, né? Eu falo matança, porque eutanásia é outra coisa. Na tua visão, assim, em relação, obviamente, à tua experiência com felinos, em que momento que tu indica, se tu indica, como que tu trabalha com o tutor, a indicação? Claro, eu tenho o meu posicionamento, eu queria ouvir de ti. Em que momento que tu, em uma doença crônica, como eu sei que não é o teu caso, não lida com leite, mas em que momentos que tu trabalha isso com o tutor? Em que momento que tu traz à tona esse assunto, se é que tu fala na palavra eutanásia? Eu tenho dificuldade em falar nessa palavra durante uma consulta, por exemplo, né? Mas a gente tem que alimentar, no meu modo de ver, alimentar ele de máximo de informações para que ele tome essa decisão. Contigo, como é que funciona isso? A eutanásia, para mim, ela é um procedimento que eu digo que a gente não coloca no delivery, né? Delivery é eutanásia, não tem cardápio eutanásia ali. A eutanásia, ela vai sendo construída a partir de muita conversa com o tutor, a partir do uso de questionários de cuidados paliativos, de como que esse paciente está indo, do tutor respondendo ali aquele questionário semanalmente, mensalmente, quinzenalmente. Piorou, ele responde. Do uso das cartas, tem o Tanatovet, né? Tem umas cartas muito interessantes que pergunta ali para os tutores cartinhas para ele escolher o que faz bem para ele, o que não faz. E ali tem, quero falar de eutanásia, não quero falar de eutanásia, os custos me preocupam, quero poder me despedir do meu animal, quero que ele coma a comida preferida. E a gente vai dando isso para o tutor. Porque aí ele vai entendendo que que a finitude já existe, né? Ele já sabe. Mas que essa finitude talvez seja mais próxima do que ele gostaria. E eu vou indo de uma maneira muito sutil, tentando com que ele me fale através do questionário, através das cartas, porque é muito difícil para a gente... Então para ti, hoje a gente vai estar... eutanasiando, né? A gente vai estar... Agora chegou, né? E eu lembro que isso era uma coisa assim... eu comecei a trabalhar no final de 2004.
E a eutanásia, ela era meio delivery. Ou a gente tratava ou a gente eutanasiava. Não tinha isso. E é um procedimento simples. Eu costumo dizer para os meus clientes, assim, é uma coisa que resolve em 5 minutos. Mas, assim, eu não estudei para isso. Essa é a frase que eu costumo usar. Eu não estudei para isso. Faço quando tem que fazer, né? Relaciono isso muito a sofrimento. E, às vezes, o sofrimento tem que ser muito bem filtrado, porque uma coisa é a visão do tutor. Mas, muitas vezes, no caso da leishmaniose, também tem um sofrimento que a gente vê que se tu não fizer aquilo ali, o tutor vai acabar morrendo junto com o cachorro, né? Ou vai adoecer junto com o cachorro. Então é uma decisão bastante complicada, né? A vontade que a gente tem é de pegar todo mundo e tratar, no meu caso aqui, mas infelizmente não dá. Mas realmente é uma decisão que dói para os tutores, mas no meu modo de ver, alimentar com informações, alimentar com, como tu disse, né? Ó, se eu fizer isso, eu posso ter esse resultado ou aquele resultado. Vamos tentar, não vamos tentar, né? E a decisão sempre deixo para o tutor, né? Mas me coloco à disposição sempre naquela situação assim, ó, esse aqui não tem negociação, esse aqui não vai para a eutanásia, né? Esse aqui a gente até pode negociar, porque tu sabe as dores que envolvem todo aquele procedimento, né? Antes de encerrar, doutora Roxana, fala um pouquinho do teu livro, o livro que tu escreveu sobre o luto na medicina veterinária. Então, era um projeto antigo, um sonho antigo. E quando eu fui fazer pós em tanatologia, eu acabei sendo convidada pelo professor Haroldo, da Rede Nacional de Tanatologia, para participar com o capítulo sobre luto pet. Porque eles ficaram assim, muito intrigados. A Rede Nacional de Tanatologia, ela é majoritariamente formada por psicólogos, e de uma veterinária está lá inserida no meio, né? Mas eu quero entender mais de morte para saber falar de vida, né? Que foi o que aconteceu. Então a gente tem esse livro sobre o luto. Quem quiser me seguir nas redes sociais ou adquirir comigo ou na Rede Nacional de Tanatologia também pode, que ele fala das experiências de como que é ter o luto, né? Então, ele serve tanto para médicos veterinários que queiram aprender sobre o luto, quanto para tutores, né? A gente colocou ali experiência de anos de vida, falando do que a gente sente sobre o luto, né? A minha visão tanto de veterinária quanto de tutora. E posso te dizer que eu já estou tendo feedbacks muito legais, as pessoas dizendo o quanto ajudou. E tutores até que estavam indecisos em relação a que destino tomar, falaram, eu li teu livro e pensei que realmente a eutanásia não é esse monstro, ou li teu livro e achei que eu posso seguir mais um pouco, que eu não estou sendo egoísta por manter a fulaninha comigo. A eutanásia não precisa vir carregada de culpa, né? Essa é a verdade. Exatamente. Doutora Roxana, muito obrigado pela tua presença, foi muito bom conversar contigo. Deixa para o nosso pessoal, para o nosso público aí, as tuas redes sociais, para os teus contatos, como é que o pessoal faz para te encontrar aí nas redes sociais? Bom, quero te agradecer, foi uma honra estar aqui falando, né, e trocando experiências. Se o pessoal quiser me encontrar, eu estou no Instagram com Roxana Rodrigues Fete, Chaterri Cat, DNA Felino, sigam lá as nossas redes, a gente divulga um pouquinho do trabalho. E o livro pode encontrar direto no Roxana Rodrigues ou até no Rede Nacional de Tanatologia. Para adquirir, só entrar em contato, né? E fico muito feliz. Espero te encontrar numa próxima. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, doutora Roxana. E muito importante, não se esquece de se inscrever no nosso canal lá, curta, deixe seu likezinho, compartilhe, comente as nossas postagens, que a gente vai produzir cada vez mais conteúdo para informar vocês.